Podias contar-nos um pouquinho sobre Este Capela, eu penso que ele sempre esteve na minha vida, só que não tínhamos nos encontrado. Eu lembro-me quando eu vivi no Congo, ter conhecido, no dia da minha circuncisão, ter conhecido alguém que me pôs ao colo para levar ao hospital, porque eu tive uma hemorragia quando fiz a circuncisão. Quantos anos tinha? Tinha 4. Eu lembro-me de um homem parecido com o Capela a levar-me a correr, ao táxi. E quando eu conheço Capela, aquele homem volta na minha cabeça e depois começo a ver o trabalho dele. E quando é que voltaste a encontrá-lo? Quantos anos tinhas, mais ou menos? 20 e tal anos depois, né? Eu conheço o Capela quando estava a fazer artes gráficas na Litomídia, que era uma empresa que havia em Luanda. E nos meus passatempos gostava de ir à União dos Artistas Plásticos Angolanos, que era a UNAP. E normalmente quando eu fosse à UNAP, havia um monte de artistas, havia um monte de coisas. Mas havia um convite que me chamava muito a atenção, um postal e uma pintura toda negra com uma dança. Aquilo eu achava interessante. E quem é o Capela? Mas quem é o Capela? É um louco que anda por aí. Todo mundo respondia assim. Porque o Capela acordava de manhã e varria um quarteirão de Luanda. Às 5 da manhã varria o quarteirão todo. Já que ninguém lhe varre, ele tomava essa atitude. Isso durante muito tempo. Ele agora já não consegue fazer isso. E depois tomava o seu banho, vestia-se todo de branco, uma roupa branquinha, bem vestido, e aí então partia para outra. E nessa passava sempre perto de mim, oferecia-me café com pão e acabava por me dar às vezes 100 kwanzas para comprar o meu charro. Olha, tu metes aí 100 kwanzas para ir fumar uma diamba, tens aqui um pão e o café, paz e amor. E aquilo apaixonei-me por ti. Depois também comecei a ver coisas muito parecidas com a casa da minha avó, ou com o que a minha avó fazia em casa. O Capela tem instalações super loucas e a minha avó fazia, era quimbandeira, tratava de pessoas, tirava mal olhado, bucho virado, curava o umbigo de recém-nascidos. Dentro disso tudo, senti que estava ao lado da minha avó, mas não era minha avó, mas era uma pessoa muito especial, querida, que não falava muito sobre trabalho. E eu, quando era puto, tinha medo de entrar na casa da minha avó, por exemplo, tinha medo. E quando eu estou a trabalhar com o Capela, a cena evolui de tal maneira que eu começo a trabalhar com crianças de rua. E entre as crianças de rua que eu começo a trabalhar, há uma criança de rua que tinha medo de entrar ali. Então aquilo fazia-me lembrar eu quando era puto. E o puto chorava, não quero conteúdo, não quero entrar. Paizinho, entra lá. Então o paizinho era um puto mesmo, era um puto de rua que dormia no meu colo, tinha dentes de leite ainda, estás a ver? É tipo um filho que eu tive ali naquela cena. E aí eu começo a sentir que aquela estética do Capela interessava-me, que é a minha estética, que era a estética do à vontade, sem correções, que era a mesma estética que eu já levava da minha avó, já levava dentro da minha cena bacongo, dentro do meu quarto tinha sempre coisas instaladas. Achei que aquilo tinha a ver comigo. Então a única coisa que eu faço é transformar o Capela numa coisa mais limpa, ou dar a oportunidade de Capela. Pronto, não quer dizer que eu estou a pôr o Capela no museu. O Capela já esteve em vários museus de uma outra maneira, mas eu fui buscar aquilo de uma outra maneira. Fui buscar a minha avó, fui buscar coisas ou identidades japonesas, fui buscar. O japonês é muito clean, né? Trabalha com as coisas muito limpas. E para além de trabalhar com as coisas limpas, tem uma ligação com a arquitetura, isso tudo. Eu gosto dessa organização dentro de uma desorganização organizada, que me faz lembrar muitas das vezes alguns dos buildings que eu já tive em Luanda, que tu começas é como se estivesses a ver uma casa de espiga, onde a casa está em compartimentos, uma parte é o pessoal mais organizado, outra pessoal é o caos, numa casa vivem 35 pessoas, noutra vivem 20, noutra vivem 15 e noutra só vivem 2 ou 3. E aí isso para mim é uma cidade, tem o mesmo ritmo de um edifício, de uma cena urbana. E pegar isso dentro do contexto, ou produzir essa peça em Lisboa a partir da Feira da Ladra e trazer para o Brasil, para mim então é mais lindo ainda, foi essas misturas. Eu falei, não, tenho que exaltar a pessoa que me deu a oportunidade, não a oportunidade, que me deixou frequentar o seu próprio ateliê, que me deu essa oportunidade de poder usar e entender ou criar uma nova estética. Não será um pouco aquilo que tu dizes quando tu já instalavas coisas no teu quarto, que tinha a ver com as coisas que tu vias em casa dele? Sim, também tem a ver muito com isso.
na realidade tem a ver com a liberdade de expressão. Isso. É uma maneira muito mais livre de falar, é uma maneira fora dos padrões de galeria, fora dos padrões museológicos. E pá, então interessa-me trabalhar dentro dessa margem, estar nessa margem, tipo uma coisa marginal, mas que não é marginal, ou que é uma coisa que é ignorada, mas tu trazes e dás vida e as pessoas identificam-se com ela, porque qualquer um de nós já foi a uma feira da ladra, já teve um pedaço de feira da ladra em si. Então isso tudo é o Capela. Para mim Capela é uma expressão, uma maneira de estar. Eu fiquei curiosa de perguntar, na tua apresentação tu falaste da maneira como tu trabalhas e de como isso tem a ver com o nível dos afetos, as coisas que tu vais sentindo e de como isso mexe para trazeres à tua arte e as coisas que tu também fazes. isso tem muito a ver. Isso também tem muito a ver porque eu não me interessa fazer uma coisa que não me interessa. Eu só gosto de fazer as coisas que têm um sentimento por elas, que sinto que têm uma história, que têm uma verdade. Podem ser negativos ou positivos, Pode ser negativas ou positivas. Eu vou à procura de um contexto ou de uma história que interessa às outras pessoas a entender o universo. Não gosto muito de histórias de ouvir falar, que ouvir dizer. Não, gosto da minha história, porque eu sei que tenho a minha história suficiente para fazer o meu trabalho. Então, a partir da minha experiência, eu posso fazer as coisas. A partir da minha dor, eu posso fazer as coisas. A partir da minha alegria, eu posso fazer as coisas. Então, não me interessa o ouvir dizer para fazer a minha coisa. Gosto de estar, de ser, ou não provoco ser a personagem, mas sei que a história da vida que tenho acaba por ser interessante também se eu puder mostrar de uma maneira muito soft e clean e poética sempre, né? Sempre com uma parte provocadora. Da mesma maneira que eu fiz para o Português Bloqueia, em Luanda fiz outra coisa, pus o José Eduardo dos Santos 12 vezes, como se fosse sempre o mesmo time de futebol. Isso tudo para mim é interessante fazer. A liberdade de expressão é muito linda, a democracia também é muito linda. Então, enquanto tu estás num país que é democrata e dá-te a possibilidade de voltares a fazer arte plástica com democracia, é o que está a acontecer em Angola. Então, eu não posso ficar à espera. Eu quero fazer parte desse grupo que está a fazer, que está a falar, que não tem medo de falar, que sente vontade de falar. Sim, e aí. E de alguma maneira também aproveitar assim, o tempo que tu vives hoje para poderes multiplicar isso do que são as pessoas que tu aprecias, não é? Que são as tuas referências, podem ser tanto familiares como alguém como o Mestre Capela. E fiquei curiosa assim, para quem não conhece, não é? Assim, porque aqui no Rio tem o Gentileza, eu não sei se o Capela seria uma espécie de gentileza lá, fiquei curiosa. Poderia ser, mas com uma decadência ou não com o apoio que uma gentileza acaba por ter. O Capela poderia ser 3 gentilezas, 5 gentilezas, mas Angola, as condições angolanas são totalmente diferentes das condições brasileiras, que muitas das vezes são muito parecidas. Mas eu volto a retocar e a dizer, em todo lugar há um Capela. É como em todo lugar há um Musek. Eu acho assim bem importante esse caso. Quando tu trazes assim, é como se fosse uma espécie de curadoria que um artista também pode fazer, não é? Tu não te vês assim. Não, eu acho que o artista, referências pessoais. O artista é, antes do curador, o artista sempre existiu. O artista é o curador do seu próprio trabalho. Um artista tem que ter capacidade de curar o seu trabalho. Um artista não tem necessidade de um curador. Pode aceitar um convite de uma pessoa que faz curadoria, mas o artista tem capacidade de falar, porque se tu és artista, eu não preciso de um curador para dizer o que é que eu faço, eu sei muito bem o que é que eu faço, né? Não preciso de... Você está a falar de uma curadoria dos afetos, uma curadoria afetiva, que é quando tu trazes as tuas referências e as pessoas que tu admiras para poderes multiplicar essa experiência com mais pessoas. Sim, eu gosto, poderia ser uma curadoria também, mas neste caso eu não chamaria de curadoria, é uma opção, porque o Capela, eu não sei quantos anos mais ele poderá viver. E acho que homenagens deve-se fazer quando a pessoa está viva. Eu não vou esperar o Capela morrer para poder fazer uma peça com o nome dele e chamar Capela. Eu fiz uma peça que se chamava Picasso, né? Que era CCCP, Camarada Cuidado com Picasso. E era a cara de Picasso. Então as pessoas dizem, onde é que está o teu Picasso? Então eu tenho um Picasso. Né? Isso interessa-me. Isso é lindo, brincar com essas coisas. O Picasso pode ser uma referência tua, mas
com uma certa distância, tu tens Sim, mas- referências mais próximas. Sim, mas tem um também. Picasso, estás a ver? Isso, porque o Picasso foi se inspirar lá na minha terra. A grande cena do Picasso é quando ele vai à África e volta totalmente volta totalmente capela, a pegar em tudo, lixo, a mexer nas coisas, a encarar a vida de outra maneira, a sair do lambido. Quando ele deixa de lamber é quando ele entra nesse estado, entra nessa cena. E eu gosto do Picasso porque ele faz uma grande viagem, né? Contorna a vida dele toda é feita disso, que ele dá conta que o resto não lhe interessava fazer. Então todas as pessoas têm um capela e o próprio Picasso tinha o seu capela, estás a entender? E outra coisa que eu te queria perguntar é sobre essa importância que parece pequena, mas que não é, que aparece aqui, que é quando tu pegas em objetinhos do dia a dia, objetos pequenos, tipo, podem ser brinquedos, podem ser coisas que tu encontras na rua, podem ser coisas que tu vês em casa de alguém que tu gostas. Essa escolha também é efetiva, aquela coisa que tu vais no caminho e tu encontras e achas que te interessa e tu vais coletando. Tu podias falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre. Até que tem a ver um pouquinho às vezes da infância, também você vai. Isto tem mesmo a ver com pequenos objetos que têm algum significado para ti. E muitos deles também não têm nenhum significado para ti. Mas tu tens necessidade de entender porque é que esse objeto existe. E aí vais criando um leque, um padrão de objetos que nunca viste, de coisas que tu não sabes porque é que estão assim nesse estado. Vais apanhando coleções de isqueiros, vais juntando, vais partindo cabeças de esculturas. Eu acho que isto tem a ver com a maneira de estar, né? De sensibilidade com lixo. Ver que dentro do lixo também há outras coisas, né? É uma maneira de reciclar. Porque aquilo que parece lixo para alguns, para outros não é lixo. Não é? Yeah. Queres falar um pouquinho de como tu viste estes objetos aqui ou tu deixas em aberto? Não, deixa em aberto porque isso é subtil, isso tudo é muito estranho, é tudo muito. E essa montagem é uma montagem que tu assumes que já está pronta ou ela pode ter outros formatos? Esta está pronta, pode ser adaptada para um outro espaço, mas não acredito, esta é mesmo assim. Agora estou a preparar uma outra que é 5 ou 3 vezes maior do que isso, que é uma parede mesmo grande. E esta é o beginning, né? Depois vou fazer uma outra, uma mais duas, e não me interessa ficar colado nisso. Nem conectado só com isso. Eu gosto de experimentar e estou à procura de encontrar outras coisas ou de me cruzar com outras coisas que me deem pica de fazer. E acho que por aqui falta fazer mais 2 ou 3 fases e correr. É como falei do processo das latas, que é muito rico, que só explorei 5,5%, mas há muito para se explorar, como a parte de trás da lata, tudo aquilo é uma exploração desde eu já entendi que aquilo dá. Só que sei que se fizer aquilo só vou ficar cansado, eu gosto de experimentar, gosto de variar e gosto de passar a palavra, agora já para as outras pessoas que também já entenderam como é que eu trabalho. Eu não gosto de ser aquela artista de segredos profissionais ou de segredos técnicos, eu gosto de explicar como é que faço, mostro, não tenho segredo o grande segredo, até posso contar, que deixa de ser das coisas que são importantes. O grande segredo, que até vai deixar de ser segredo, porque eu vou falar qual é o segredo. O segredo é ser atrevido e estar na hora certa, no lugar certo. E ser atrevido é falar as verdades ou não? Ser atrevido é falar o que tu pensas. Ou quando tu pensas que muitas pessoas morreram por não poder falar, ou muitas pessoas não falam para não morrer, então alguma coisa tens que fazer para não fazeres parte dessa cena, né? Falar é tão bom, não é? Soltar. E há muitos que não falam, mas escrevem. Pronto, para todas essas artes, essas maneiras de expressão, acho que não tem necessidade de serem censuradas. Quer dizer, isso é um pouco a experiência de quem nasceu e cresceu num país que teve em guerra e quem de alguma maneira herdou isso. Mas a censura para mim está em todo lado, mesmo aqui aqui tive censura na Bienal de São Paulo. A minha obra quase foi censurada porque queriam que eu trocasse a primeira notícia que vinha, que tinha a ver com a campanha eleitoral. E eu disse que não ia trocar porque não fui eu que escolhi o jornal, eu pedi 5 toneladas de jornal, agora vocês me mandam esse jornal que está esse. Só havia notícias sobre isso. Na época depois, como é mesmo, não vou. Então a censura está em todo lugar, porque depois não me censuraram a mim, mas censuraram um outro artista que tinha uma parede que era uma cara grande da Dilma, né?
Então, a censura existe, ou até de maneiras muito estranhas, não é? Há outras coisas também que existem, tipo as medicinas proibidas, fumar uma liamba é proibido, é um crime do caraças, mas a prostituição na rua não é proibido, né? Então essas coisas também me fatigam, me dão dores, há que falar, há que fazer, né? E eu agradeço que estás a falar disso, assim, porque às vezes as instituições elas são bem mais lentas para assimilar essas mudanças, não é? Quando te diz, agora já se pode falar de tudo. Em certas instituições as coisas não funcionam assim, elas ainda estão nesse passado do silêncio, do segredo e acho assim, então, eu agradeço essa tua maneira, né? Que tu estás a dizer, um artista pode mostrar que tem esse... O artista, ou não só o artista, qualquer pessoa tem esse direito. Este direito não cabe só ao artista. O artista é uma pessoa normal como uma outra. É uma pessoa que até pega, viste? Mas o artista, é normal como uma outra pessoa. O que é que vamos fazer com o artista? O artista, depois ele gosta de falar, ou gosta de apresentar o seu trabalho, gosta de se interrogar, né? Gosta de mostrar, perde aquele medo, porque na realidade somos todos artistas, só que talvez é assumir a coisa, eu quero mostrar o meu trabalho, eu sou artista, pronto, mas todos somos artistas, até chamam-me de artista porque eu sou uma pessoa, nem estudei arte, estás a entender? Todos temos a nossa arte. Estou a dizer isso assim, quando és chamado e és respeitado numa instituição. Agora assim, quando estás na rua e não tens um lugar onde não tens um palco, não tens ninguém que te vá ouvir, não tens uma atenção sobre ti. Estou a dizer assim, de alguma forma tu reproduzes essa importância que é, cada um é livre de falar, mesmo quando estás na rua tu falas e os teus amigos escutam-te, ou quem passa escuta. Mas de repente tu estás a trazer a possibilidade dentro do museu, ou seja, de onde for, a possibilidade de se escutarem outras pessoas que estão lá, que estão lá em África, que estão lá em outros... E que de alguma maneira tu respeitas e de alguma forma tu reproduzes isso na tua vida, não é? Essa tua vontade de falar e dizer as coisas tais quais as pensas. E é nesse sentido que eu estava a falar da importância do artista poder falar. Não é? E sobre esta tua experiência da tua vinda aqui ao Brasil, estás aqui há quanto tempo? Foste na Bienal? Tenho 7 dias cá agora. Estive na Bienal de São Paulo, foi muito rápido, eu tive 23 dias na Bienal. Qual é o próximo trabalho que vais fazer? Agora vou para Coimbra, Lisboa, Coimbra, depois Jerusalém, depois... o quê? Depois não sei, mas deve ter aí umas cenas que agora assim não estou a lembrar. E Jerusalém, queres falar um pouquinho sobre isso? Não, porque ainda não começou, está fresco. Mas pronto, é assim, a vida está-me a levar aos lugares que eu sempre desejei estar e a falar o que penso. Então, bola para frente, que atrás vem gente. Palmas por isso. Obrigada, Yami.